Fala pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje, quem se recorda, né? Quando eu recomecei a postar os vídeos aqui no canal, eu recomecei com esse vídeo aqui, né? 5 projeções para o mundo pós-coronavírus. E a minha ideia desde então, acho que eu até prometi fazer isso no final daquele vídeo, né? Era postar alguns vídeos, né? Repercutindo, né? Aquilo que eu postei como as 5 projeções lá, né? Que na verdade eu sistematizei as projeções, né, e selecionei, né, mas na verdade eu estava repercutindo, né, projeções de várias outras pessoas que estão estudando o tema, né. E aí, mas eu tinha prometido, né, que eu ia tentar repercutir na medida que as coisas fossem evoluindo, né, como que aquelas projeções estariam, né, sendo confirmadas ou não. E é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui. Esse vídeo vai ser bem simplesinho, né, porque eu ainda estou sem tempo. Mas. E vai ser uma parcial, né? Vou tentar mais pro final do ano postar outro vídeo, enfim. Que como a gente tem visto, né? Principalmente quem está acompanhando, né, os estudos mais voltados para a pandemia, né? Já está se conformando com a ideia de que a pandemia não vai acabar, né? A gente vai criar maneiras de conviver com o coronavírus, principalmente, né? Idealmente de forma bem menos letal, né? Com a expansão aí da vacinação, né? Enfim, isso aí talvez isso aí é assunto para outros especialistas, né? Vamos aqui tratar das questões mais diretamente relacionadas, né, à economia política, né? Então, a primeira projeção que eu fiz lá é a expansão das práticas keynesianas, né? Que foi um acerto crítico. De novo, gente, quando eu estou falando aqui que é um acerto crítico, não estou falando que eu tinha, só eu que estava vendo isso, né? Muita gente estava apostando nisso, né? E a gente viu isso, né, desde dos primeiros momentos, né, com a articulação, né, tirando o Brasil, né, o Brasil é um ponto, Brasil assim, e outros poucos casos assim, né, são contra-exemplos, né, mas a maioria dos países, né, que enfrentaram de forma minimamente razoável a pandemia desde o início, né, começaram, né, com aquela articulação adotando, né, medidas articuladas, né, de combate à pandemia, envolvendo, né, ajuda financeira para a população de mais baixa renda, ajuda para empresas, enfim, foram lançados uma série de pacotes, né, e uma articulação, né, muito muito forte, né, para controlar o fluxo de pessoas, né, seja internamente, né, garantindo que quando os lockdowns seriam respeitados, até em muitos casos, né, como no Brasil a gente até se acostumou até ter dificuldade em entrar em outros países, né, porque eles estavam controlando fronteiras, enfim, tendo que rastrear o pessoal que estava entrando, o pessoal que estava saindo, enfim. Isso obviamente demandou uma hipertrofia, né, das práticas estatais, né? E agora, né, quando a gente já é duro falar é até errado falar, né, numa articulação para retomada, porque as coisas, na verdade, elas estão retomada. Eu acho que ela teria um sentido muito mais preciso se a pandemia simplesmente acabasse e a gente voltasse para 2019, né? Isso muito provavelmente não vai acontecer 100%, né? Então, agora o que a gente está vendo é uma articulação estatal pensando, né, em medidas menos restritivas, né, e né, a economia podendo operar de forma mais desenfreada. Mas, de novo, não é nos mesmos termos que acontecia em 2019. Isso a gente vai falar até nos próximos tópicos, né? Mas aqui é engraçado, né, que isso aqui foi um ponto que eu bati lá, que foi muito feliz, né, que a China poderia ser eleita como um modelo para isso, né? De fato foi, né? A gente viu até a pessoa da campanha do Biden, do Joe Biden nos Estados Unidos, né? Grande rival da China, mas reconhecendo os méritos, né? Da articulação estatal, né? Na chinês, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que isso aqui se confirmou muito fortemente, né? O segundo ponto, jamais que eu já estou colocando aqui como um acerto moderado, né, foi o boom da incorporação de novas tecnologias, né, na atividade empresarial. É um acerto moderado porque realmente o home office se normalizou. Até que no Brasil, com muitas e muitas ressalvas, né, tem uma série de negócios, né, que se adaptaram
as possibilidades, né, e aos limites do home office, né, estão conseguindo até ganho. Quem acompanha literatura empresarial, mesmo no valor econômico, né, tem alguns cadernos, né, específicos, né, mais direcionados a questões de RH, vê como que o debate sobre o home office foi mudando, né? No início era como garantir os funcionários, né, e os servidores, né, de entes públicos, né, mantivessem, né, o mesmo desempenho no home office do que mantinham, né, no, no trabalho presencial, né? Como que você ia controlar essas pessoas? Essa literatura foi mudando para como garantir que essas pessoas mantivessem questões mais ligadas à criatividade, porque viu que do ponto de vista de custos valia a pena, que o desempenho não era menor. O problema que eles foram identificando depois eram essas questões mais ligadas à inventividade, criatividade. Então, como que a literatura foi mudando, mas já pensando na continuidade desse modelo, né? Então, essa mudança, ela provavelmente vai ficar, né? Com certeza, aliás, com certeza vai ficar, né? A gente só não sabe ainda até que ponto ela vai se alastrar ainda mais, né? Mas a minha previsão lá, né, a projeção lá era algo muito maior do que isso, né? E tinha, né, na expansão, né, da implantação e expansão, né, da tecnologia 5G um ponto central, né? E isso a gente tá vendo ainda, né, como que toda aquela guerra comercial entre China e Estados Unidos, né, foi atravancando o processo, né? Então, é, é, há esse grande, diferentemente, né, da expansão das práticas keynesianas, que são pouquíssimos contra-exemplos, né, aqui a gente tem esse ponto, né, da incorporação de tecnologia para normalizar o home office, né, e tudo, as necessidades de garantir segurança da informação, enfim, transporte de transferência de dados e tal. Isso foi um avanço, mas com esse grande limite que foi a lentidão, né, ainda na implantação do 5G. O terceiro ponto lá, né, que agora eu já estou tratando aqui de um erro moderado, né, foi a expansão do clima beligerante Estados Unidos e China. Isso a gente viu até certo ponto, né, crescendo, chegando na OTAN, com aquela ideia de colocando em dúvida, né, a segurança das informações se fosse utilizar as tecnologias de 5G da China, né? Porque teria ali uma série de backdoors, enfim, o pessoal que conhece muito mais esse campo ali poderia dizer com muito mais precisão, né, quais eram as suspeitas que eles estavam colocando ali. Mas o fato é que eles colocavam, né, utilizaram a OTAN como um meio de colocar em xeque, né, a segurança da tecnologia chinesa e, portanto, era um clima assim que avançava em direção de esquentar um clima mais beligerante, né? E de repente as coisas esfriaram, principalmente com a eleição, né, com a vitória do Biden nos Estados Unidos, né? Então, provavelmente, obviamente que, né, que esses embates vão continuar, né, um embate entre potências capitalistas, né, entre grandes corporações, mas parece que ele vai caminhar agora de forma menos beligerante, né? Então, eu considero isso aqui um erro moderado lá daquelas projeções. A gente viu um crescimento, né, esse clima esquentando até certo ponto e depois esfriando bastante, né? O quarto ponto lá isso aqui eu coloquei, eu enfatizei lá que era uma possibilidade, né, de eclosão de rebeliões sociais. E isso aqui passou longe, né, de se materializar, né? Principalmente, né, em função daquele primeiro ponto que eu comentei, né? A maioria dos países que lidaram bem, conseguiram lidar bem com a pandemia, eles foram mais rápidos, né, em criar um modelo, né, de segurança social ali que impedisse, né, que não desse põe ênfase, né, nisso, né, tantos motivos para as pessoas se rebelarem. O que a gente viu foi, aí quando a gente olha, por exemplo, para os países que não deram esse tipo de segurança, né, o Brasil, por exemplo, a gente viu a burguesia se rebelando muito mais do que a classe trabalhadora. Então, a burguesia, essa pequena burguesia, né, o pequeno empresário,
fazendo carreata dia sim, dia não, para reabertura, até que, enfim, a pandemia, hoje essa história aí de faixa vermelha, faixa laranja, as mudanças são mínimas, né? Porque esse pessoal conseguiu bater tanto o pé que aquele rol, né, de atividades essenciais, ele foi só se expandindo a ponto que agora quase todos os negócios ali eles entraram, né, em atividades essenciais. Então, isso foi algo muito engraçado, né? Nos países que combateram, que tiveram, né, um melhor combate da pandemia, eles conseguiram, né, é, muito rapidamente garantir o mínimo de segurança social, dando menos motivos, né, para que as pessoas se rebelassem, né, para que a classe trabalhadora se rebelasse, mas mesmo a periferia, né, onde esse combate, nos casos, né, em que esse combate foi muito pior, né, ainda assim as principais rebeliões, né, vieram da pequena burguesia, do pequeno empresariado, né. Então, e aqui no Brasil, né, como eu estava falando, a péssima gestão da pandemia foi muito consequência disso. E assim, eu não posso falar, né, com tanto conhecimento de causa, mas eu imagino que toda essa pressão que a gente vê agora nos Estados Unidos, na Inglaterra, agora, todos esses países, né, que começavam a caminhar em direção, tentando voltar para 2019, né, na medida em que o programa de vacinação foi avançando e rapidamente lançando medidas, não precisa mais de máscara, toda aquelas medidas tentando fazer parecer com que a gente estava voltando para 2019, para que eles estavam voltando para 2019, né, eu imagino que isso também seja muito em função da pressão, né, do setor empresarial, principalmente dos setores mais voltados ao turismo, né? Então, mas aqui no Brasil eu consigo falar com muito mais propriedade, né? Porque eu estava vendo, escutando o barulho, né? Os buzinaços, enfim. E o quinto elemento que eu trouxe lá, né, a quinta projeção, né, era a possibilidade de se inaugurar um novo ciclo de expansão econômica. Isso ainda está em aberto, né, porque, de novo, a gente teve só um período, né, da destruição de capital, né, que foi o ano passado, com as quedas enormes, né, de PIB. Mas esse ano o que a gente já viu é aquilo que o pessoal fala, né, de recuperação em V, né, que é uma recuperação no mesmo ritmo em que foi a queda. Isso tudo muitas restrições ainda para a economia, né? Por isso que hoje eu não apostaria mais que a gente vai viver um grande ciclo de expansão econômica. Aí você pode falar, peraí, tudo que você falou isso aqui é contraditório, porque você está falando que a destruição foi grande, né? A queda foi abrupta, mas a recuperação foi igualmente rápida. Então, como isso quer dizer que não vai ter um grande ciclo de expansão econômica? Porque a minha projeção lá é de que o grande ciclo de expansão surgiria a partir de um grande ciclo de destruição, né? Aquela história, né, que eu tratei em mais detalhes lá no mini curso sobre as crises econômicas, da necessidade, né, de ter destruição de capital, principalmente ali naquele cenário pós anos 70, né, de queda da taxa de lucro, né, de superacumulação de capital. Eu falei da necessidade de ter um grande ciclo de destruição para poder ter um grande ciclo de expansão. O que a gente viu foi uma destruição, né, rápida e volumosa, mas uma recuperação igualmente rápida e volumosa. Então, basicamente, a gente voltou ao ponto, economicamente, ao ponto que estava antes da pandemia, né? Então, isso indica que a gente não vai ver nada de muito diferente do que se viu desde os anos 70, a não ser questões assim, possibilidades menores. Por exemplo, a economia brasileira, ela entrou também, algo que a gente discutiu lá no mini curso sobre a economia brasileira, né? Ela entrou numa grande crise. Desde 2015 ela não consegue se recuperar. Então, obviamente que no Brasil há uma destruição contínua de capital. Isso cria um espaço para que os principais concorrentes da economia brasileira, em muitos setores, a China, acho que a África do Sul, outros países assim, consigam uma expansão da sua economia às custas da destruição de capital no Brasil, né? Mas ainda assim, a economia brasileira não era algo, não era e não é, obviamente, né? Tão relevante assim para que a sua destruição permitisse uma grande expansão, né, dessas economias concorrentes, né? Então, essa possibilidade aqui ainda está em aberto, né? Mas eu hoje colocaria muitas dúvidas, né, na possibilidade de a gente ver um novo grande ciclo de expansão.
Bom, e para encerrar, eu já comentei com o pessoal lá no grupo do Telegram, né, que eu tô para fazer aqui no canal uma live onde eu vou entrevistar o Rafael Santos, que é o autor desse livro aqui, Complexo Industrial Militar e Tecnologia. Eu vou postar aqui quando na seção comunidade, né, quando essa data estiver definida, mas muito provavelmente vai ser assim, nas próximas semanas, né, um dia de semana à noite, aí, provavelmente 7h30, 8 horas da noite ali. Gente, e aí eu gostaria muito, né, que eu vou deixar aqui no canal o vídeo depois, né, mas que vocês pudessem participar na hora da live, né, para ajudar a trazer questões, comentários ali. Esse livro aqui é muito interessante. Ele é, é algo que transcende muito o debate nos termos que ele é feito, né, sobre complexo industrial, né, sobre a indústria bélica, né. Os debates normalmente, né, giram ali em torno entre a questão dos direitos humanos, a questão do imperialismo, e ele vai lá muito além disso. Ele vai mostrar, né, justamente como há ainda grandes investimentos na indústria bélica, mesmo em momentos em que não há grande corrida imperialista, em que não há é, grandes conflitos, né? Então, acompanhe ali a seção comunidade, né? Ou as outras redes sociais, né? Lá no Facebook, o mesmo grupo mesmo no Telegram, o Instagram lá que eu vou postar ali quando a gente tiver com essa data definida. Então, gente, é isso. Gostou do vídeo? Like, mandem comentários ali, questões, e a gente se vê na próxima. Abraço, até lá.